Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos essas pessoas ilustres que nos seguem aqui no Cine Cameração. Eu sou Karim Feres e hoje eu estou começando um projeto diferente. Vou ter uma co-host de vez em quando, uma pessoa co-host. Hoje estou aqui com a Cláudia Franco, do Sobre 60. Bem-vinda, Cláudia! Oi, obrigado, Caio. Obrigado! E aí a gente vai entrevistar agora pessoas. Nas próximas 3 entrevistas, vamos entrevistar personalidades que têm mais de 60 anos e têm atividade legal, né? Porque existe isso, né, Cláudia? E muito. E Vocês vão muito. se surpreender, gente. Isso aí. E para a primeira entrevista, estamos aqui com a Esmeralda Penha Gasal, que dá aula, formação para bailarinos. Me corrija se eu estiver errado, Esmeralda. E também, o que é muito legal, aula de balé para adultos. Seja bem-vinda, Esmeralda. Muito obrigada, obrigada pelo convite. Prazer estar aqui com vocês e realmente estar na nossa idade, né? Nas 60 anos e com uma atividade intelectual, cognitiva, física e artística, como é o meu caso, é uma alegria, é um prazer de vida. Que legal, que legal. E posso, né? Claro. E o que a Esmeralda acabou de comentar, que eu acho que é o grande desafio para os 60 a mais, né? É você ter uma longevidade com saúde, com autonomia, né? Autonomia não só mobilidade intelectual. É esse o grande desafio agora daqui para frente, porque a população de idosos está crescendo e então a Cada vez passos mais, a passos né? gigantes, mas a saúde ela não está na mesma velocidade. Então esse é o desafio agora dos anos que virão, né? Assim, o mundo mudou, né? Quer dizer, a gente pode, né? A gente pode, não é que não Pode. pode, só não pode quem não quer hoje em dia, Exato, são porque, escolhas. né? Eu já encontrei pessoas que corriam, o senhor parecia 60 anos, perguntei quantos anos? Ah, eu comecei com 60, mas quantos anos? Ah, 22. Tinha 82, estava correndo. Começou depois que se aposentou, era mecânico e começou a correr. Mas eu quero saber de você hoje, Esmeralda. Como é que foi que você entrou no balé? Você fez a vida inteira nessa carreira? Isso, eu tenho uma formação na Escola Municipal de Bailado do Teatro Municipal de 8 anos, uma formação em balé clássico. 8 anos demora? 8 anos. Caramba! É. Cláudia, você sabia disso? Sabia. 8 É. anos? É, 8 eu que sou anos. ignorante, então, eu não É sabia. um estudo muito complexo, né? É. A técnica do balé clássico é uma técnica muito exigente, muito complexa. No último ano, eu ingressei para o Balé da Cidade, na época era o Corpo de Baile do Teatro Municipal, eu era super jovem, eu tinha 15 anos de idade. Sério? É. E eu ingressei nessa companhia profissional e permaneci dançando com eles durante 10 anos. Tanto os repertórios clássicos, as composições clássicas do repertório, como as composições mais modernas, neoclássicas e contemporâneas. Então, eu tenho essa experiência no meu corpo, essa transição entre o clássico e a dança contemporânea. Eu saí aos 25 anos, porque era bastante difícil conciliar a minha vida pessoal. Me casei, tive filhos, e era muito intenso o trabalho e o compromisso com a família também. Eu achei que deveria fazer uma opção e me retirei da companhia, claro, com muito pesar, né? Claro. Porque é um mundo maravilhoso, a dança é um espaço, uma arte que nos proporciona muitas possibilidades de aprendizado pela multiplicidade do que ela oferece, né? As ligações com a iluminação, a cenografia, os diretores, a música, os companheiros, os coreógrafos que trazem novas ideias e novas obras. Então, o tempo inteiro nós estamos com muita atividade. Mas, enfim, tem uma hora que a gente tem que fazer algumas escolhas, né? Por mais difíceis que elas sejam. E eu, quando saí, refleti um tempo e comecei a dar aulas. Confesso a vocês que eu era uma bailarina em sala de aula. É bastante diferente você exercer essa função cênica, né? E ensinar. Mas, com o tempo, eu fui aprendendo, aprimorando, e foi uma coisa muito incrível na minha vida. Eu retornei à escola onde eu me formei, primeiro como professora, depois como assistente de direção,
e depois assumi a direção da escola e fiquei durante 18 anos na direção da escola Que municipal de legal, bailado. que Que legal. bênção. E aí, até aproveitando, porque eu acho que a vida é sempre tão dinâmica, é tão rápida e a gente É, precisa estar é. sempre muito atento, né? Verdade. E eu sou geminiano, o geminiano tem uma certa inquietude diante da vida. Eu fui para a faculdade, eu já tinha feito uma faculdade de química, onde eu encontrei meu marido, e eu fui para a faculdade de dança. Eu achei que eu precisava me aprimorar nessa área do ensino, na docência. Eu fui fazer licenciatura, bacharelado, depois eu fiz pedagogia, me encantei por esse lugar, por esse estudo acadêmico, fiz uma pós-graduação em metodologia do ensino das artes e depois um mestrado em educação, formação de professores. Que legal, hein? Genial. Então você Fantástico. saiu de aluna praticamente na sequência para professora. Eu saí de aluna para profissional, né? Eu me formei na escola, fui para uma função profissional atuando e depois voltei. Pouco tempo depois. Fui para a sala de aula como legal. professora. Que legal, genial. E o que nos chamou a atenção é que você hoje dá aula para pessoas mais velhas, né? Mais maduras, adultos. Sim, dou aula para adultos. Já trabalhei muito com crianças e adolescentes na formação. Que é o mais normal, vamos dizer assim, né? Porque, sim. Tem 8 anos, vai fazer balé, é o que a gente menina. tem, a formação. Nós temos essa ideia de que tudo deve ser aprendido na infância ou na adolescência. E precisamos quebrar esse conceito. E o ser humano ele está pronto para aprender o que ele quiser a qualquer momento. É claro que vão surgir dificuldades, algumas limitações, mas é possível você aprender aquilo que você quiser aprender, né? Genial. Então, eu agora estou trabalhando com adultos e é muito interessante porque tem uma exigência da minha parte. Uma coisa é você lidar com uma criança, o universo da criança, que é encantador, maravilhoso, estimulante. O adolescente, que tem outras provocações próprias da idade, né? Mas é muito saudável e interessante estar com eles. Muito rico. Muito enriquecedor, né? Muito transformador. E o adulto, que já vem com a sua experiência de vida, com a sua bagagem profissional, com seus questionamentos, e até mesmo, em alguns momentos, com algumas angústias, né? Se colocando limitações. E aí a gente vai cuidando disso para mostrar a ele que é possível. Eu vou fazer uma pergunta, Cláudia, eu sei que você quer fazer uma outra pergunta na sequência, mas desses 3 que você mencionou agora, dá para falar qual que é o mais fácil, qual que é mais difícil, ou cada um tem o seu desafio? Cada um tem um desafio. A criança tem um universo muito específico, você trabalha de uma forma muito lúdica para envolvê-la, até porque a criança também é muito ágil, muito ativa, e o balé, no caso, o balé clássico, é uma técnica que você precisa de uma certa moderação, uma certa tranquilidade, né? Então, é muito específico essa área para a criança. Mas eu gosto muito, porque eu falo sempre para as pessoas que quando eu entro na sala de aula, eu levo a minha criança. A criança que existe em mim, que me faz inquieta, e que também me provoca as lembranças do passado daqueles professores que contribuíram com a minha formação e aqueles com quem eu não tive muita empatia. Eu penso muito nisso para lidar com as crianças, né? E o adolescente traz outras questões, outros desafios, um pouco buscando uma verdade, que eles estão num momento de se autoafirmar, né? Talvez seja o grupo mais difícil. O mais difícil, né? Mas os adultos, eu confesso que eu me dei muito bem nesse lugar, talvez até porque eu venho com essa experiência própria da minha vida, né? Minha vida pessoal, de alguém que tem uma profissão, mas também tem uma vida pessoal, uma família, esses cuidados que fazem parte e como a gente se divide nessas funções. Eu estou muito feliz nesse lugar, aprendo muito com as minhas alunas e alunos. Legal demais. É muito bom ouvir a Esmeralda falar, porque me causa até uma certa emoção. Porque ela, ao longo da fala, ela pontuou detalhes que são muito importantes para essa longevidade feliz, com saúde. Primeiro, ela demonstra essa inquietude, né?
cursos e foi buscar. Então, e uma coisa que às vezes me entristece quando eu ouço de pessoas até bem mais jovens do que eu, né, pessoas abaixo de 50, né, ou de 50 e poucos anos, quando elas comentam, ah, não, mas agora eu não quero mais aprender isso, né? Não, agora o meu tempo já passou. Então, isso é uma coisa que assim, me entristece quando as pessoas falam, meu tempo já passou. E eu queria que você falasse um pouquinho mais disso, porque pessoas adultas vão te procurando, né? Então, Sim. ou é um sonho que ela talvez não realizou quando criança e falou, olha, eu tenho um sonho de... né? Eu mesma quis fazer balé, só que eu não tive oportunidade. Uhum. E como que você vai atraindo essas pessoas? Elas chegam até você, ou você faz algum trabalho, às vezes, de convencimento? Porque você tem, como você falou, nas aulas, às vezes você tem que lidar com essas dificuldades, com essas frustrações. Como que você traz essas pessoas e retém essa pessoa no seu E deixa eu trabalho? falar um gancho, aproveitando a pergunta dela, que é o que eu queria perguntar. Eu achei dessas que você ia dizer, ah, adulto é mais difícil, porque a pessoa já chega formada e às vezes quer fazer uma coisa, fala, ah, na infância eu queria fazer isso, não fiz, mas eu sou muito duro. As pessoas vêm com algumas Sim. crenças, devem vir, alguns adultos, né? Então, Muitas crenças, né? como é que é isso? Olha, eu penso que o meu tempo é agora, Olha que é o legal. presente. Olha que É frase. este momento que eu tenho. O passado me trouxe aonde eu estou. Dou muito valor, mas não estou presa ao passado. Então, eu sou uma pessoa que nunca digo, ai, no meu tempo. Não, meu tempo foi aquele tempo que eu vivi e agora eu estou vivendo este tempo, né? E este tempo Sensacional. tem muitas coisas interessantes. Se eu ficar presa e valorizando apenas aquilo que foi, que aconteceu, Uhum. eu não vou caminhar junto com o que está acontecendo no momento, para preparar o meu Perfeito. futuro, para ir para adiante, né? E eu acho que o professor, ele precisa ter uma habilidade, no melhor sentido, da sedução, de envolver o seu aluno, de aproximar o aluno, a aluna, e mostrar as coisas interessantes que ele tem naquele assunto que ele vai tratar. No meu caso, é o balé clássico, é a dança, né? Então, eu provoco os meus alunos e as minhas alunas no sentido de quanto que esta dança que a gente faz na sala de aula está associada ao seu cotidiano. Tudo que eu faço na aula de balé, eu estou aproveitando também no meu dia a dia. E eu posso melhorar o meu dia a dia, enriquecer o meu movimento, a minha relação com o outro, a minha relação com o mundo, a minha Uhum. profissão, seja ela qual for, né, com aquilo que eu estou fazendo em sala de aula. É claro, eu também tenho limitações, todos nós temos limitações e temos potencial para algumas coisas, temos mais afinidade com alguns conteúdos, mais facilidade com alguns assuntos e com outros mais dificuldades. É nesse lugar das dificuldades que a gente tem que encontrar caminhos para administrar, para lidar com aquilo. Eu acho que é belo para nós olharmos e dizermos assim: isso é difícil, mas eu vou tentar fazer. Eu vou tentar superar. Eu vou buscar um caminho de solução. O problema existe. O projeto de solução nós temos que construir. Que legal. E qual é a faixa etária desses adultos? A faixa etária média? A média é de 40 a 50 anos que eu tenho. Mas eu Ah, tenho algumas alunas mais jovens que se aproximam, porque a sala tem uma energia muito boa, né, muito saudável, e eu acho que isso também é um lugar muito importante no aprendizado. Você construir um espaço seguro, saudável, onde todos se sintam à vontade e se ajudem, contribuam um com o outro, essa interação entre eles. Então, os mais jovens estão ali estimulando também estimulante. naquele fazer as mais velhas, né? E as mais velhas são um exemplo para aquela garotada, aquelas meninas que estão ali nos 25, 30 anos. Eu falo meninas porque eu tenho 69, né? Então, mas é um estímulo para elas verem como é possível, né? E elas vão, se elas pensarem com convicção, né, e acreditarem no que estão fazendo, não só a dança, mas todas as outras atividades que têm, elas chegarão muito bem mais adiante. Essa longevidade vai se estender mais ainda, com todos os recursos que nós temos com a medicina, que vem avançando, com a tecnologia, enfim, todos os elementos desse mundo atual, vão conduzir as pessoas a viverem mais, Isso é né? E verdade. viver bem. Ó,
Homens, tem algum? Desculpa, Cláudia. Eu tenho. Tem? Tenho. Quantos? Tenho 2 na sala no momento e um deles é médico. Que legal. E é muito interessante. Incrível. Muito incrível. Muito Ai, eu acho- incrível. Eu fico feliz Porque ele demais começou Olha a que legal. fazer É. recentemente. Ele faz várias modalidades de dança no estúdio onde eu trabalho. E ele disse que se apaixonou. E é bom porque eu converso com ele e vou buscando elementos da área da medicina que colaborem com este corpo, porque a gente precisa ter consciência do nosso corpo. Sim. Consciência Isso. corporal, para quem faz dança ou uma atividade esportiva, é primordial. Eu Uhum. preciso entender como funciona o meu corpo. E aí eu tenho fisioterapeutas, tenho 2 médicos na sala, e tem uma troca muito boa, muito gostosa. Você acha que tem alguma limitação? Por exemplo, eu sou duro, eu brinquei aqui. Né? Antes de fazer teatro, eu era mais ainda, parecia uma porta. Põe a porta junto comigo, a porta era mais flexível. Você acha que eu vou lá e eu consigo? Karine, se você quiser colocar a perna na orelha, como muitos bailarinos fazem, talvez seja difícil. Tá, eu não quero isso, Então, por exemplo. mas se você quiser movimentar seu corpo, reconhecer seu legal. corpo, criar desenhos, né? Repertórios corporais, ter uma relação com o espaço, isso é possível. Olha que legal. Eu acho que a gente não pode almejar além daquilo que é a nossa potência, Sensacional. né? Mas ter prazer naquilo que você realiza. Não o que o outro faz, o que eu posso fazer. Esse é um aspecto fundamental. Eu que trabalho com esporte e também voltado para adultos, muitas pessoas elas têm essa dúvida. Ela fala assim, ai, mas será que eu vou conseguir subir aquela montanha? Eu vou pedalar 100 quilômetros? Eu falo, não, mas não se trata disso. Porque a gente tem essa... Você vai começar alguma coisa, você começa pela sua referência, né? Você imagina o bailarino lá no Teatro Municipal. Você fala, eu nunca vou fazer isso. Mas não é sobre isso. Uhum. É sobre tudo o que ela falou, né? Porque eu imagino que as pessoas, como no meu caso, as pessoas falam, mas eu estou acima do peso, eu preciso emagrecer para pedalar. Eu falei, não se trata disso. E eu acredito que com você também deva acontecer esses questionamentos, né? Ai, eu não tenho mobilidade, eu sou dura, eu estou fora do peso, estou fora de forma. Você trabalha muito com isso, com esses questionamentos. Sim, desamarrando isso, né? Desamarrando. Soltando isso, Olha né? que legal. Precisa soltar isso das pessoas, esses preconceitos, né? Preconceitos. Você tem um conceito, você fica colocando algo. Em alguns momentos eu falo, você está colocando isso para não começar. Olha que legal. Você não tem coragem de É. começar a experimentar? Porque você tem que começar a Isso. fazer. E aí É. você vai percebendo o que é possível e desmontando essa ideia que você teve. A referência não é o outro, é você. Exato. Essa Sensacional, sensacional. É o pulo do gato, né, é Cláudia? o pulo do gato, porque as pessoas falam, puxa, mas você aprendeu muito tarde, como é que você consegue fazer tudo? Porque eu falo assim, eu sempre estou me colocando como referência. Então, por exemplo, se eu vou para uma prova, eu quero melhorar o meu tempo passado. E também, se não melhorar, tudo bem, porque eu estou numa idade onde o corpo está num declínio, você não está... Né? Você tem os seus avanços, você vai para uma aula de balé, você vai ganhar consciência corporal, flexibilidade, mas Isso. você não está naquela... Como o adolescente, né? Que está subindo uma ladeira, Sim, né? sim. Então, sempre a referência sou eu mesma. Eu quero ser melhor do que eu quero estar melhor, né? Agora, se o outro pedala a 30 por hora, eu vou pedalar a 15, tudo bem. Por onde ele vai passar, eu também vou. Só que na minha velocidade. Exato, Isso É exatamente. mesmo. isso, né? Legal demais. E vamos, bom, você tem uma vida interessantíssima, né? Bailarina e dando aula para adultos agora. E a gente quer fazer um link aqui com o cinema, que é o mote do nosso programa, que é o Cine Câmera Ação. E eu perguntei para você a sua relação com o cinema. Você deu uma resposta, uma arte estimulante e provocadora. Uma arte estimulante e provocadora. Muitas dramaturgias, muitos elementos dramatúrgicos nessa arte do cinema que envolvem a interpretação, a fisicalidade, a mobilidade, a expressão corporal desse ator, dessa atriz, cenografia, iluminação, fotografia, figurino, o próprio texto, a dramaturgia escrita, o texto, né? Eu tenho uma proximidade com o teatro, mas de uma outra forma, né? Eu diria que eu tenho uma proximidade com
as artes visuais com a pintura, mas de uma outra forma, porque de imediato na tela do cinema você vê uma pintura. Né? A primeira imagem, por isso que é tão interessante ir à sala de cinema e não só na sua casa assistir, naquela tela. É outro ambiente. A experiência. Né? É outra experiência. A tal da imersão, Exatamente. Né? É um mergulho naquilo. Então, eu acho estimulante nesse sentido de agregar todos esses elementos dramatúrgicos e provocador, porque o cinema tem recursos técnicos que o teatro, o palco, não tem muitas vezes. Mas o artista tem que encontrar também outras maneiras de se resolver na cena, né? Genial. E você pôs aqui que eu perguntei se a sua vida podia ser um filme, uma série, você pôs que teve muitos momentos interessantes. Qual que você destacaria? Olha, eu tenho uma trajetória enorme, das coisas mais alegres e divertidas até as mais dramáticas, com perdas de familiares, pessoas muito queridas, muito próximas. Mas vou dizer que recentemente, até para atualizar um pouco, né, essa situação, nós estamos saindo de uma pandemia, né, de uma situação muito difícil, muito dramática para todas as pessoas. Né? De formas diferentes, cada um recebeu de uma maneira, mas muito impactante na nossa vida. E nas artes, quando se encerra, quando você fecha um espaço, um teatro, uma sala de apresentação, você tira vários artistas e técnicos da cena de atuação. E pedem recursos financeiros, mas as contas continuam. Então, eu elaborei, junto com outros colegas profissionais, a Semana de Dança Solidária. Fizemos online, através das plataformas, e convidei alguns colegas, e nós demos aulas de vários gêneros, inclusive aulas teóricas, numa arrecadação de fundos para contribuir com os nossos colegas profissionais da área artística em situação de vulnerabilidade. Então, acho que isso tem um lado, vamos dizer, das nossas humanidades, que precisam estar sempre exacerbadas nessa vida que é dura, né? Mas também teve o lado criativo, né? A adaptação da ferramenta, que era o recurso que nós tínhamos, né? A solidariedade, que é o respeito maior que a gente tem que ter, e a arte de cada um, o ensinar e o fazer provocar a dança no outro também. Se reinventou. Me reinventei. Maravilhoso, maravilhoso. E assim, eu perguntei aqui também, se tudo fosse possível, que poder de cinema você gostaria de ter? Você lembra que você respondeu uma coisa fantástica, retirar as crianças. Olha, é claro que se a gente tivesse poder de não é? transformações, o cinema, pois é fantástico, faria muito, né? Mas voltando à situação que temos no momento, as crianças estão crescendo nas calçadas da nossa cidade. E eu acho que nós precisamos encontrar, se tivesse um poder maior, eu faria essa transformação, porque o futuro está com elas, e elas precisam ser preparadas e acolhidas, respeitadas e encaminhadas. Genial. Cláudia, você quer perguntar? Eu vou terminar perguntando a sugestão de série ou filme que você... Você sabe que você falando me lembrou muito a incrível história de Benjamin, porque, né, com Brad Pitt, Butler, né? Agora me fugiu o Button, né? Button, porque o pai dele tinha a fábrica de botão, isso mesmo. Que a namorada dele, né? Ele nasce velhinho, né? É um filme genial. E a namorada dele, né? Que era feito magistralmente pela Cate Blanchett, era uma bailarina e depois tem um problema e tem que largar, né? Isso deve acontecer muito, né? Na profissão. Sim, claro. A gente se machuca, o uso constante do corpo pode causar lesões. Eu tenho um privilégio que o que eu tenho seria natural para qualquer pessoa da minha idade. Eu faço aulas de balé ainda, não é que eu só dou, eu faço aulas também, né? Que legal. Você citou um filme, eu vou pedir licença para citar um outro, que é mais antigo, que eu coloquei aí para você, que é o Eduardo Mãos de Tesoura. E por que esse filme? Porque esse filme é visionário. Nós estamos num momento de integração, né? De inserção social, de acolhimento, de inclusão.
E o personagem do Johnny Depp é um personagem diferente, desassociado Verdade. da sociedade, da normalidade, entre aspas, mas alguém incrível, cheio de criatividade, cheio de amor, de empatia pelo outro, de interesse pelas coisas. Então, este lugar que talvez até nós, com mais idade, nos coloquemos um pouco distante do social, por que não contribuir com a nossa potência, com a nossa criatividade, com a nossa Olha, que experiência, legal. com a nossa Genial. humanidade nesse lugar, né? Genial. De vida? Genial. Muito legal. E aí, para finalizar, eu queria que você indicasse série ou filme que você viu recentemente aqui. Olha, a série que eu vi foi o Gambito da Rainha, que eu Ai, achei. Sensacional, né? Eu Você coloquei sabe- foi, essa, né? eu também me Olha, apaixonei. Meu Eu Deus. também vi Muito. no final de semana. Fantástico. Muito. Assistam. É. O filme eu poderia sugerir vários, Uhum. né? Mas eu tenho sempre na minha memória o último. E o último foi o Elvis, que é um cantor incrível, maravilhoso, com um repertório maravilhoso, que até é super atual. Até hoje a gente canta. Verdade. Então, seria a minha sugestão. Olha aí, muito legal. Eu vi, sensacional também assistir. Cláudia, você quer fazer mais alguma pergunta para aproveitar essa sabedoria maravilhosa que a gente está aqui? tô apaixonada. Pois é, eu também. Eu me apaixonei. Vocês são tanto. muito gentis. Nada disso, você, Esmeralda Cativante. Eu já quero ir também no estúdio dela para Eu conhecer também. Falei, eu essa já quero me dar energia. Eu só vou pontuar também, fazer mais um destaque do que ela comentou, que inclusive tem a ver com um vídeo que eu gravei há uns dias atrás, falando de um jornalista, um escritor, que é Mark Freeman, que ele comenta exatamente o que ela pontuou agora, que uma maneira de você se tornar jovem ou permanecer mais jovem não é lutar contra a velhice e ficar, né, não aceitar a velhice, aquela coisa, buscar a jovialidade ou a Aqueles filmes, juventude. né, a fonte da juventude. Buscar né? a fonte da juventude. A fonte da juventude está em conviver com os mais jovens. E quando você comentou da sua sala de aula, que você tem os mais jovens com os mais velhos, que um motiva o outro. Então, isso me veio exatamente nesse artigo que ele escreveu, e eu acabei gravando um vídeo falando disso, que a fonte da juventude é essa, você contribuir com o mais jovem, você deixar um legado, você se tornar útil, né? Porque aquela coisa, não, eu estou saindo da sociedade, meu tempo acabou. Então, ela é a personificação de tudo aquilo que eu acredito, de tudo aquilo que eu leio a respeito, né, dos 60 a mais. A partir do momento que você oficialmente recebe o carimbo de um idoso, a plaquinha do estacionamento. Então, e ela exatamente trouxe isso, né? Então, para quem quer permanecer jovem, conviva com os mais jovens, né? Aprenda, ensine, aprenda com eles. É um legado, né? O seu legado fica. Então, você permanece, né? No que você ensina. Eu fico nessa dicotomia, porque eu adoro conversar com as pessoas, ver as pessoas mais experientes, essa sabedoria, essa experiência e essa juventude aí, né, dos mais jovens. Tudo geral, fervilhando, né? Legal demais, legal demais. Cláudia, super legal o programa, muito né? bom, viu? Obrigado, tô aqui a Cláudia aqui, minha co-host, eu sou Karim Férez, Cláudia Franco do Sobre 60 no Cine Cameração. Hoje tivemos um papo maravilhoso, cativante, eu tô aqui emocionado realmente, com o coração pleno, com a Esmeralda Penha Gasal, que é professora há muitos anos de formação de balé, e hoje em dia, para adultos, que está sendo um diferencial, inclusive homens adultos, eu vou lá no estúdio conhecer. Então, se vocês gostaram do programa, vejam outros programas, façam observações, deem sugestões. Estamos em todas as plataformas de áudio, como Spotify, Deezer, nas redes sociais estamos também. E o negócio é isso, pessoal. Então, obrigado. Bora ser feliz. Obrigado, Esmeralda. Muito abraço para todo mundo. Agradeço. Muito obrigada. Fantástico. Obrigado.